Hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo, amém? Comemoramos que Jesus está vivo. E essa semana essa palavra ficou muito forte no meu coração. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 1. Obrigado. Quantos acharam? Diga amém. Mateus capítulo 28, versículo 1. Quero que você acompanhe essa leitura conosco, e o Espírito Santo vai falar ao seu coração aquilo que essa palavra vai ser designada, amém? Diz assim: passado sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas ficaram com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. E o anjo, dirigindo-se às mulheres, olhou e disse: não tenham medo, sei que vocês procuram por Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Venham e vejam onde ele jazia. Você pode aplaudir a Jesus por esta palavra? Na antiga Israel existia uma prática que foi conduzida por Deus para Moisés e o seu povo. Esse povo queria se conectar com o Senhor, mas os seus pecados o afastavam de Deus. O homem por si próprio não pode se salvar, então ele necessita de um Salvador. Naquela época, quando as pessoas cometiam atos de pecado, atos de imoralidade, Deus conduziu Moisés para que ele montasse um tabernáculo, um templo de adoração a Deus. Esse tabernáculo, ele era o lugar onde se adorava o Senhor, aonde apresentavam as ofertas, aonde era feito o pedido de perdão. Naquela época foi feito um decreto na nação de Israel, que todo homem e toda mulher que cometesse atos de pecado, eles teriam que trazer um cordeiro, para que esse cordeiro fosse imolado, e o sangue do cordeiro descendo sobre o lugar ia significar que aquele sangue estaria purificando os pecados daquela família. Então, se você fosse um pai de família naquela época, você iria ali até os seus gados e as suas ovelhas, e você ia escolher um cordeiro. Esse cordeiro, ele não poderia ter manchas. Esse cordeiro não poderia ter nenhuma deficiência, nenhum erro, nenhuma falha. E esse cordeiro, ele precisaria ser manso. Então, todo pai de família pegava o cordeiro, e a história diz no livro do Levítico, que ele pegava o cordeiro e colocava debaixo do braço. Preste atenção para você entender a história.
esse cordeiro debaixo do braço, ele ia andando com o cordeiro, ia dando os passos fortes, batendo o pé, para ver se o cordeiro ia berrar, ou ia reclamar, porque se esse cordeiro berrasse ou reclamasse, ele não estaria disposto e pronto para morrer pelos pecados daquela família, significando que o cordeiro que reclama, chora, berra quando está sendo levado ao local do sacrifício, ele não é cordeiro, ele é bode, porque todo bode não aceita a correção. Então o pai de família pegava aquele cordeiro, dava passos fortes para marcar ele e levava até o local do templo. Quem me ouve, diga amém. Olha o processo. Aquele cordeiro era levado até o altar de sacrifício. Aquele cordeiro era imolado. Eles pegavam como se fosse uma grande faca e ela era tocada no pescoço do cordeiro. Quando era tocada no pescoço, o sangue esguichava. E ali, diante de Deus e daquela nação, aquele sangue, ele era aspergido. Eles pegavam uma planta que o rei Davi chama no Salmo 51 de hisopo. É por isso que o rei Davi diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Ele pegava uma planta, a planta hisopo, e essa planta ela sugava todo esse sangue. Quando essa planta sugava todo esse sangue, o sacerdote pegava essa planta e jogava em todos que estavam por perto. Quem participava dessa cerimônia era pai de família. Muitos saíam de várias cidades longe para participar desse dia. E que dia que acontecia isso? Sempre na Páscoa. A Páscoa era o dia do sacrifício do cordeiro. Quantos estão me entendendo? Diga amém essa noite. A Páscoa era o dia do sacrifício do cordeiro. E todo mundo sabia que quando a Páscoa chegava, era o tempo do perdão. Eu quero dizer para você essa noite que Jesus está aqui para liberar o perdão sobre a nossa vida. Então, quando Jesus está cumprindo o seu propósito em Deus, e a Bíblia vai chamar ele de Cordeiro Vivo, aquele que nós cantamos agora, o Senhor olha para a terra e ele vê que não vai durar muito o cordeiro se for ter que perdoar o pecado de todos. Então precisa-se de um cordeiro vivo, que nunca pecou, que nunca errou, que vai carregar sobre si todos os pecados da terra, e o nome dele é Jesus de Nazaré, e ele está aqui essa noite. A Bíblia vai passando os profetas, os reis, os poéticos, todos os livros apontam para Jesus. Ele é o Cordeiro vivo que desceu do céu. E qual é a missão de Jesus? Morrer pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado. Alguém para fazer esse ato precisava ser um cordeiro, como um cordeiro, que não tivesse mancha, que não tivesse pecado, e que fosse obediente, fiel até a morte, e como a Bíblia diz, morte de cruz. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então imagine só Jesus, o Cordeiro vivo que desceu do céu. Ele começa a iniciar o processo da libertação da nossa história. Quando Jesus, ele se apresenta nos lugares, ele sabe da realidade do futuro dele, que estava bem próximo. Jesus tinha o sentimento humano, Jesus tinha a autoridade divina, mas o seu corpo era totalmente humano. Jesus tinha sentimentos como você, Jesus sentia cansaço como você, Jesus precisava comer como você, e precisava dormir como você também.
O psicanalista Augusto Cury estudou afinco os sentimentos, a mente e as emoções de Jesus no processo da crucificação. E assim como eu e você, Jesus enfrentou grandes momentos de dificuldade. Jesus enfrentou momentos em que a sua alma gritava para que ele abandonasse esse processo. Jesus enfrentou traição, quando a sua alma dizia para ele: abandona esse processo, abandona esse povo, você não precisa disso. E ele dizia na sua mente: realmente eu não preciso disso, mas esse povo precisa disso, e a minha missão é maior do que a minha própria vida. Eu estou falando de um Deus que, para cumprir a sua missão e salvar o seu povo, é capaz de abrir mão da sua própria glória, da sua própria vida. Você está preparado essa noite? Quem está preparado aí, diga amém. Vai começar o processo da crucificação. Era um dia como esse, mas era uma quinta-feira. Quando começou a anoitecer, o coração de Jesus começou a ficar amargurado. Os sentimentos de Jesus começaram a se entrelaçar. Jesus também teve vontade de desistir. Quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. A oração no Getsemane. Jesus está cansado. Jesus está com medo. Jesus está passando por um momento que não é fácil. A Bíblia revela esses momentos de tensão de Jesus. Foi um pintor renascentista chamado Leonardo da Vinci que fez uma das maiores obras-primas. Ele fez o quadro da Santa Ceia. No quadro da Santa Ceia está Jesus e os seus 12 discípulos. Esse foi o último jantar de Jesus com os seus discípulos. Eu não sei você, mas se eu estivesse ali e eu fosse Jesus, eu não ia conseguir nem comer. Mas a Bíblia diz que Jesus comeu com os seus discípulos, Jesus bebeu com os seus discípulos, Jesus compartilhou o pão com os seus discípulos, Jesus compartilhou do suco, do vinho com os seus discípulos. Por que ele faz tudo isso, mesmo passando por um momento de tribulação e luta? Sabe por que ele faz tudo isso? Porque Jesus não é egoísta. E ele sabe que por mais que ele não esteja bem, a missão dele é muito mais poderosa do que ele. Levante as duas mãos onde você está. Eu não sei como está o seu coração hoje, mas a sua missão é mais importante do que você. E o Espírito Santo quer te levantar essa noite. Quem acredita nisso, dá um aplauso a Jesus aí. Amém. Escute isso. O processo da crucificação. Jesus está jantando. Aleluia. Ele e mais 12. Leonardo da Vinci, quando vai pintar esse quadro renascentista, Jesus está sentado. Você vai ver o quadro, do lado direito está João, o mais próximo de Jesus. Do outro lado estão os discípulos e o traidor está na mesa. Por que Jesus não tira o traidor da mesa? Porque até o traidor faz parte do propósito. Às vezes a gente quer fugir dos traidores, mas eles fazem parte do propósito. O traidor às vezes até te empurra para o propósito, porque você aprende a não ser como ele. O traidor está na mesa, Jesus está comendo com os 12, e de repente ele vai levantar a questão, ele vai dizer: um de vós vai me trair. Começa a discussão e o traidor sempre fica em silêncio, ele fica quietinho, ele finge que não tem nada acontecendo. Então Pedro, que era o que mais falava, e dizia: Senhor, não sou eu não, né? João vai olhar e vai dizer: também não sou eu. Tiago vai olhar e vai dizer: ó, eu posso ser qualquer coisa, menos traidor. Aí Pedro, que era o mais firme nas suas palavras, corajoso, vai olhar e vai dizer: Senhor, eu estou contigo até o final.
conte comigo, porque eu sou brabo. Porque o discípulo Pedro, ele é assim. Quando ele está no momento do alvoroço, ele faz promessas que depois ele não vai cumprir. Aí o Senhor vai olhar para ele e vai dizer: Pedro, eu gosto de você, você é corajoso, mas ainda hoje, na terceira cantada do galo, você vai me trair. Acaba o jantar. A Bíblia diz que no partir do pão, Judas pega um pedaço de pão, e quando ele come aquele pedaço de pão, o Senhor olha dentro dos olhos dele e diz: vai cumprir o que você tem que fazer. Então a Bíblia diz que Jesus levanta-se com 11 agora, canta uma canção e parte para o seu destino. Você imagina essa travessia? Jesus e mais 11 indo para um monte que ficou conhecido no mundo todo como Getsemane, um monte que você precisa andar um pouco para subir ele, e Jesus sobe esse monte. Naquela época, uma época que não tinha luz elétrica, as pessoas dormiam muito cedo e acordavam muito cedo também. Para o povo judeu, no pôr do sol, o outro dia está iniciando. Então imagina que tarde da noite, eles vinham de uma pegada frenética de 3 anos e meio, pregando, orando, curando, saindo de uma cidade para outra. Você já percebeu que Jesus dormia dentro dos barcos? Por que Jesus dormia dentro dos barcos? Porque Jesus não tinha tempo de dormir nem na própria casa. Uma vez que Jesus foi para casa, a Bíblia diz que abriram o teto da casa dele e desceram com um paralítico. Nem tempo para dormir Jesus tinha. Então essa pegada frenética de 3 anos e meio de missão, aonde eles iam de uma cidade para outra, andando, caminhando, carregando, todo esse processo foi muito difícil. E no último dia, na quinta noite, quando vai acontecer esta ceia, agora a Bíblia vai dizer que eles sobem o monte, Jesus e 11, 12 com ele, e Jesus gostava de 12. Quando eles sobem o monte, é a primeira vez que você vai encontrar na Bíblia Jesus pedindo oração para alguém. Jesus nunca pediu oração para alguém, mas ele vai olhar para os seus discípulos nesta noite, uma noite tão difícil. Ele vai olhar dentro dos olhos dos discípulos e vai dizer: vocês podem orar comigo? A Bíblia diz que Jesus deixava eles orando em um ambiente, e ele saía para falar com o Pai. Quando ele voltava, eles estavam dormindo. 3 vezes Jesus sai para orar, e quando volta, eles estão dormindo. Então Jesus acorda os seus discípulos, olha para eles e diz: gente, vocês não conseguem vigiar 1 hora comigo? Diante desses acontecimentos, os discípulos levantam e dizem: gente, vamos orar agora, vamos levantar um clamor, porque Jesus está passando por um momento. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: agora se foi o tempo. E esse é um dos nossos problemas. A gente quer começar a orar quando a casa já está desabando, quando na verdade nós temos que ter uma prática de oração há muito tempo já. Jesus levanta as mãos, fecha os olhos, ora, e a oração dele é única, você conhece ela, profunda. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Até que do restante da palavra ele respira fundo. Toda vez que você respira fundo, você oxigena o cérebro, dá mais tempo de você pensar e refletir. E a gente tinha que pensar e refletir mais antes de tomar decisões, porque se Jesus tivesse desistido da cruz, eu e você não estaremos aqui hoje. Então ele respira, oxigena o cérebro, vai pensar, e talvez no córtex visual dele, que é a sede das emoções, onde você imagina o futuro, onde você pensa nas coisas, onde você vê as situações, ele olhou para toda uma humanidade. Ele olhou para mim, ele olhou para você,
Ele olhou para a sua família, Ele olhou para esta casa, Ele olhou para este tempo e Ele vai dizer: todavia, não seja feita a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. A cruz me lembra renúncia, renúncia da minha vontade, renúncia do meu querer, renúncia das minhas coisas. A cruz me lembra renúncia. Então os discípulos vêm e dizem: Senhor, vamos levantar um clamor. E a Bíblia diz que Jesus, Lucas diz isso. Quem era Lucas? Um médico grego, especialista em anatomia. Vai dizer que Jesus vai suar como gotas de sangue. Os médicos especialistas dizem que para uma pessoa chegar ao nível de suar como gota de sangue, ela precisa estar em um nível muito grande de desespero. Ela não pode compartilhar esse nível de desespero, e ela não pode contar nada para ninguém. Então, guardando tudo dentro dele ali, começa a sair pelos poros dele sangue. Quantos me entendem? Diga amém. Você imagina a cena? Jesus limpando e vendo que está sangrando, e os discípulos levantam e dizem: agora Jesus, vamos levantar um clamor. Talvez Pedro era o mais pentecostal. Vamos levantar um clamor que agora nós vamos repreender o inimigo. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: acabou o tempo, eis que vem aí o traidor. Com mais ou menos um exército de mais de 470 homens, vem Judas guiando esse povo, porque Judas sabia aonde Jesus estaria orando, o horário que Jesus estaria orando e aonde ele está exatamente. Esse é o perigo do traidor. Ele conhece a sua fraqueza, ele sabe onde você vai estar, e ele sabe como te atingir. Aí a Bíblia diz que eles sobem. De repente Pedro, que era o mais corajoso, vai tirar a sua espada, uma pequena espada, e ele vai preparar e vai dizer: Senhor, ninguém te toca. Um soldado se aproxima de Jesus. O nome desse soldado era Malco, e ele é o primeiro a se aproximar, e Pedro vai tirar essa faca, essa pequena espada, e corta a orelha do soldado. Pedro estava pronto para treta, mas a Bíblia vai dizer que Jesus cola a orelha de volta de Malco. Diz: Pedro, não se preocupa, Pedro. Você acha que se eu precisasse de um exército, o meu pai não enviaria uma legião de anjos aqui essa noite? Isso vai uma resposta de Deus para o nosso coração. Tem ações que você quer tomar, tem coisas que você quer fazer, que não precisa da sua ajuda. O próprio Deus se levanta em seu favor. Você pode levantar as duas mãos aí onde você está. Eu quero liberar essa palavra profética essa noite. Não tereis que pelejar, porque o Senhor teu Deus peleja por ti. Alguém recebe isso? Dá um aplauso a Jesus aí. A Bíblia diz que Judas vem, beija o rosto de Jesus para identificá-lo. Isso me diz que Jesus era parecido com os seus discípulos. Os soldados pegam Jesus pelos braços, colocam o braço dele para trás como se ele fosse um bandido, e começa a conduzir ele para o processo. A sexta-feira está iniciando, é madrugada, e Jesus está descendo do monte, levando tapas, chutes, soco, mas ele sabe que tudo isso tem um propósito. A Bíblia diz que todos os discípulos correm, fogem. Jesus é levado à casa dos sacerdotes. Quando ele é levado à casa dos sacerdotes, Anás e Caifás, eles precisam de um motivo para matá-lo. A vontade é de matá-lo, mas não tem motivo. Então eles vão procurar dentro da lei: o que é que nós podemos fazer para destruir com Jesus? Então eles começam a procurar dentro da lei e vão dizer: eu tenho algo a dizer de Jesus. Ele disse que ia destruir o templo em 3 dias, depois ia reconstruir. Essa era a acusação legal que eles tinham. Não era um motivo, mas era a acusação que eles tinham. Quem me entende, diga amém.
Então eles pegam Jesus e levam ao sumo sacerdote, o maior líder de Israel naquela época. O sumo sacerdote se apresenta para Jesus, mas Jesus não fala muito, porque ele é um cordeiro calado, manso e humilde. Jesus está em silêncio e o sumo sacerdote olha para ele e diz: você é o Cristo? E ele continua em silêncio. Quem é você? Você é o Filho de Deus? Aí Jesus responde para ele: tu dizes quem eu sou. Então eles olham revoltados, o sumo sacerdote rasga as suas roupas e diz: heresia! Ele disse que ele é o Filho de Deus, vamos matá-lo. Pegaram Jesus, mas Israel não tinha poder para matar ninguém. Quem crucificava as pessoas era o Império Romano. O Império Romano era o STF de 2000 anos atrás. O Império Romano era quem crucificava, e dizem os historiadores que às vezes crucificavam 500 pessoas por dia. Então repare comigo que Jesus passa por um processo. Depois que ele sai da casa dos sacerdotes, eles vão levar ele para a casa de um homem chamado Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o governador daquela província, tinha poder e autoridade para crucificar Jesus. Eles vão apresentar Jesus e vão dizer: Pôncio, esse cara aqui se diz o Filho de Deus, ele transgrediu as nossas regras, ele transgrediu as nossas leis. Pôncio Pilatos vai olhar e não vai ver nenhum erro, nenhuma falha em Jesus, não tem o que fazer com ele. Aí Pôncio Pilatos vai olhar e vai dizer: faz o seguinte, leva ele para tomar algumas chicotadas, e quem sabe esses sacerdotes deixam esse homem em paz. Então Jesus é levado pela primeira vez para levar chicotadas. Ele vai até uma praça, eles arrancam a roupa dele, deixam ele só com a parte de baixo. Ele abraça um tronco que é colocado nele 2 correntes pesadas. Ele fica abraçado com esse tronco, e a Bíblia diz que ele começa a apanhar. 30 chicotadas, mais 3. Quando levanta, as suas costas estão todas machucadas. Mas os romanos não estavam satisfeitos com aquilo, então eles vão mandar pedir uma arma, um chicote da época chamado azorrague, um chicote que na sua ponta ia osso de carneiro, e aonde aquele chicote pegava, ele cravava e trazia algo junto. Então eles vão pegar aquele chicote chamado azorrague e começam a bater em Jesus com esse chicote agora. E de repente, quando bate no lado esquerdo de Jesus, aquele chicote traz a pele de Jesus junto. Jesus começa a sangrar muito. Só que em nenhum momento saiu alguma palavra da sua boca. Está todo mundo olhando e está todo mundo impressionado com ele. Ele realmente não reclama, ele realmente não fala nada, ele realmente é diferente. Então eles pegam Jesus, levam de volta para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos ficava num lugar chamado Fortaleza Antônia, tem até hoje em Jerusalém. Esse lugar era um lugar onde tinha uma varanda alta, onde era apresentado pessoas que iam ser julgadas diante do povo. Quando Pôncio Pilatos vê Jesus novamente, todo arrebentado, ele vai para o público e diz: gente, já não basta tudo que foi feito com este homem, o que é que vocês querem? E todo mundo unanimemente grita: crucifica-o! Aí ele vai olhar e vai dizer: o que é que você fez para esse povo? E Jesus não responde. Pôncio Pilatos descobre que Herodes está na região. Jesus está todo arrebentado, ele sangra desde manhã, e esse processo continua. Quando Pôncio Pilatos envia Jesus para Herodes, Herodes está ansioso para conhecer Jesus. Ele queria saber quem era esse que todo mundo falava.
Então Herodes, a hora que vê Jesus, fica todo animado, queria conhecê-lo, mas não vê nada nele, e disse assim: manda ele de volta para Pôncio Pilatos e que ele se resolva. Jesus novamente volta para a casa de Pôncio Pilatos. Quando Jesus está caminhando na Fortaleza Antônia, que ele vai para a varanda, que ele vai ser julgado, Pôncio Pilatos se prepara para julgar ele. Uma mulher entra na história. O nome dessa mulher era Cláudia. Ela era esposa de Pôncio Pilatos. Uma mulher que nunca ouviu falar de Deus, não sabe quem é o Espírito Santo, não sabia nada sobre Jesus. E quando Pôncio Pilatos está saindo para julgar Jesus, ela chega e diz: ei, Pôncio, vem cá. Ele vai olhar, vai dizer: o que é que você quer? Ela vai dizer para ele assim: Pôncio, não faça nenhum mal a esse homem. Ele vai estranhar a afirmação dela, porque ela nunca se intrometeu nas decisões sobre Israel. Ele vai olhar dentro dos olhos dela e vai dizer: o que é que aconteceu? Ela vai dizer: eu não sei quem é ele, mas essa noite o Deus dos Hebreus entrou dentro do meu quarto e disse que esse homem era um homem justo. Pôncio Pilatos volta com Jesus diante de toda a multidão. Quem está me entendendo, diga amém. Quem me entende, levanta a mão, dá um grito de glória a Deus. Pôncio Pilatos chega diante de toda a multidão, apresenta Jesus, e ele vai dizer: hoje é dia de Páscoa, hoje é dia de libertação em Israel. Hoje um homem vai ser liberto. Vocês querem que liberte quem? Jesus. E eles vão gritar com muito ódio, com muita raiva: crucifica-o! Pôncio Pilatos não queria crucificar Jesus, ele não via erro em Jesus. Então ele vai trazer uma figura conhecida em Israel. O nome dele era Barrabás. Barrabás era assaltante, já tinha matado gente, já tinha saído da prisão, voltado, roubou de novo, desmatou. Ele apresenta a Barrabás, uma das piores figuras da época. Quando ele apresenta a Barrabás, ele vai dizer: quem é que vocês querem que crucifique? Jesus ou Barrabás? E mais uma vez eles vão gritar: que Jesus seja crucificado. Pôncio Pilatos pede que traz um balde de água para ele. Ele manda que joga água nas mãos dele. Ele lava as mãos diante da multidão e diz: eu não tenho nada a ver com o sangue desse inocente. E todo Israel grita: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Jesus está em silêncio, sangrando. É colocado um véu sobre ele e agora vai começar o processo da crucificação. Jesus é colocado dentro da casa de Pôncio Pilatos, os soldados vão empurrando ele, vão batendo os ferros nele, e está todo mundo rindo. Uai, você não era o rei dos judeus? Você não falou que ia ressuscitar um dia? Você não falou que curava os enfermos? Você não multiplicava pães? Por que você não faz nada agora? E alguém aparece com uma coroa de espinho e diz: já que ele é rei, vamos colocar uma coroa de espinho nele, e finca a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, fazendo com que mais sangue saia do corpo dele. Então, passado esse momento, novamente eles levam Jesus para dentro da prisão, e Jesus fica lá esperando. Quando vai passando o dia, os soldados agora vão pegar Jesus, começam a empurrar Jesus. Os romanos faziam uma placa de identificação de crucificação. Essa placa eles colocavam no pescoço do condenado e escreviam qual era o crime que ele tinha feito e por que ele estava sendo crucificado. Eles não sabiam o que escrever sobre Jesus, então eles escreveram: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Os sacerdotes se apresentaram e disseram: ei, Herodes, não, ele não é o nosso rei, por que você escreveu isso? Aí Herodes disse para eles: fica quieto, o que eu escrevi, eu escrevi.
Então eles dão a parte de cima da cruz de Jesus, colocam sobre os seus ombros, e agora começa o trajeto da crucificação. Lá em Israel, a Igreja Católica fez o trajeto da crucificação. Ele é conhecido como a Via Sacra. Eles fazem a procissão, aonde os 14 pontos aonde Jesus passou, eles caminham sobre ele. No início da crucificação, Jesus coloca a cruz pesada nas suas costas, ele está sangrando muito, está muito cansado, mas ele tem uma missão para cumprir, ele tem um propósito para cumprir. E Jesus não é covarde, ele não abandona os seus propósitos. Foi isso que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: Timóteo, eu sei que você é jovem, está passando por problema, está passando por situação, mas o nosso Deus, Ele não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de coragem, temor e ousadia. Nunca tinha se visto um homem tão corajoso em Israel como Jesus. Antes de ser crucificado, Jesus falou para os seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a minha cruz e seguir ao Senhor é enfrentar as lutas, as dificuldades, os problemas e não parar, porque Ele tem um projeto para realizar na minha vida. Jesus sabia que a crucificação, ela dizia mais sobre as pessoas do que Ele mesmo. Ele abriu mão de sua glória, Ele abriu mão do poder, Ele abriu mão da autoridade, Ele literalmente renunciou. Nós estamos treinando, sendo preparados para ser uma geração mansa e humilde que vai salvar muitas vidas, amém? Quem me ouve, diga amém. Diante disso, a humildade é o primeiro passo para cumprir propósitos, porque a humildade vai fazer com que eu continue caminhando mesmo que eu esteja sangrando. A humildade vai fazer com que eu continue indo mesmo se ninguém acredita em mim. A humildade vai fazer eu continuar cumprindo o meu propósito, mesmo que tudo dê errado, porque o Senhor, o meu Deus, é comigo. Pastor, mas e o que eu estou vendo? Depende, você vive por vista ou vive por fé? Jesus não vivia por vista, ele está vendo sangue, está vendo pedra, está vendo um trajeto, está vendo humilhação. E ele sabe que o Pai já tinha falado que aquele que é humilhado, ele será exaltado. Não, pastor, eu não permito ninguém me humilhar. Tudo bem, só nunca vai ser exaltado também. Jesus se permitiu ser humilhado, Jesus deixou ser humilhado. Então começa o processo da crucificação no ponto 1, e agora Jesus está caminhando, cansado, sangrando, triste. E ele não caminha sozinho, porque tem uma multidão ao redor dele. Deixa eu te contar, ninguém estava elogiando ele. Ninguém chegou e disse assim: vai, eu estou contigo. Jesus não necessitava de palavra de afirmação para cumprir propósito. Quem precisa disso é o homem que quer que alguém elogie o trabalho dele, quer que alguém aplaude quando ele faz algo, quer que alguém olhe para ele e diz: ó, não desiste, eu sou contigo. Jesus não, Jesus sabe que o propósito é maior do que ele. Então não tem ninguém elogiando ele, não tem ninguém aplaudindo ele, não tem ninguém apoiando ele, pelo contrário, eles estão xingando ele. Você imagina a cena? Um grupo de pessoas caminhando ao lado de Jesus, e eles gritam: seja condenado, desgraçado, te odeio, Lomassa, uma palavra hebraica de ofensa. E eles vão xingando, alguns atacam pedra, tomate, alguém vai cuspindo.
Quando de repente Jesus chega num ambiente da Via Dolorosa, que é difícil de caminhar, um lugar de muitas pedras e de uma subida. Quando Jesus está chegando nesse lugar, ele não suporta, e a Bíblia diz que ele cai com a cruz no chão. Esse lugar onde Jesus cai com a cruz no chão dá diretamente com uma das entradas em Jerusalém, chamada Porta de Damasco. Consequentemente, no mesmo dia, estava acontecendo um evento em Israel. Que evento era esse? Era o dia de sacrifício pascual. Lembra que eu te contei? Pegava a ovelha e levava ela dentro do templo e sacrificava ela. Pegava a planta com isopo, jogava nos líderes da família. Tinha gente que saía de todos os lugares do mundo para receber um pingo daquele sangue, porque quando ele chegasse na casa dele, ele ia sentar na mesa com os filhos, olhar nos olhos dele e dizer: olha, tem um pingo do sangue do Cordeiro, o Senhor nos perdoou. Jesus cai com a cruz diretamente com a porta de Damasco, e o livro do Marcos vai dizer que eles constrangeram um homem chamado Simão Cirineu. Quando Jesus cai, Simão Cirineu, que vem diretamente da porta de Damasco, que quando você for estudar afinco a vida de Simão Cirineu, isso traz dúvidas para o nosso coração. Quem era ele e o que ele estava fazendo lá? Alguns autores vão dar o nome dos filhos dele. Marcos vai dizer que Simão Cirineu era pai de 2 meninos, um chamava Alexandre e o outro chamava Rufo. Quando você vai buscar as informações sobre Simão Cirineu, tem 2 informações importantes sobre ele. O primeiro nome dele era o nome judeu. Simão era o nome judeu, comum na Judéia, como Pedro, que chamava Simão. Mas o segundo nome dele é uma informação mais precisa. O segundo nome dele é o nome de uma cidade chamada Cireia, uma cidade que ficava na Etiópia, região da África, sul da África. E o que será que um homem africano, a África que foi evangelizada depois de muitos anos, estava fazendo em Israel, no dia de sacrifício, no dia de culto ao Deus de Israel, aonde só judeus estavam presencialmente? Um africano está no meio desse povo. A resposta para a pergunta está em 1000 anos antes, quando Israel tinha um rei que se chamava Salomão. O rei Salomão ficou conhecido no mundo todo, e todas as pessoas do mundo saíam dos lugares para encontrar o rei Salomão. Certa feita, uma mulher conhecida na Bíblia como Rainha de Sabá, rainha da região de Cirene, ela foi conhecer o rei Salomão. E o historiador Flávio Joséfo diz que quando a rainha de Sabá foi conhecer o rei Salomão, ela entrou nos aposentos do palácio e ficou deslumbrada com o rei Salomão, com tudo que ele tinha conquistado, com quem era ele, com as peças, os acessórios do templo, os acessórios do palácio. E ela voltou grávida. Quando ela volta grávida para a região da Etiópia, nasce uma geração de judeus dentro da África. Em 1947, quando Israel voltou a ser nação, o primeiro avião da Azul foi na Etiópia buscar os judeus africanos para morar em Israel. Então, Simão Cirineu era um africano com fé judaica, e ele estava ali, no momento exato. A cerimônia que ele ia participar estava a poucos passos dali, o templo era perto. Então você imagina comigo, o pai de família, o homem que vai participar do sacrifício,
ele precisa ter uma roupa de linho fino, toda branca, sem mancha, porque na porta do templo ficava um guarda, e quando os homens iam entrando para participar do sacrifício, o guarda olhava e dizia: aqui não entra com roupa suja ou com mancha, tem que voltar. Então imagina comigo, porque a Bíblia diz que Simão Sirineu, ele vem do campo, que ele viajou 1000 quilômetros para chegar até Jerusalém. Quem está me entendendo, diga amém. Quem me entende, dá um glória. Ele viajou 1000 quilômetros com a mochilinha dele, com a roupa dentro. Quando ele chega na porta de Damasco, glorifica a Deus que chegou. Obrigado, Senhor, cheguei, vou participar do sacrifício. Aí ele tira a roupinha dele da mochila e coloca um linho branco, todo bonito, passadinho, que a esposa dele passou para ele. E ele entra em Jerusalém cheio de planos e projetos, igual eu e você, cheio de plano, cheio de projeto, cheio de coisa querendo fazer, pensando que vai chegar até um destino, mas não sabe que no meio desse trajeto tem um encontro com Jesus. Então ele coloca a roupa dele toda bonitinha e entra todo feliz, quando de repente não tem desvio. A via crucial é só uma. Quando você entra, não dá para virar para a direita, não dá para virar para a esquerda, tem que ir reto, porque tem situação que você tem que enfrentar, não dá para fugir. A gente pode mudar de cidade, mudar de país, mudar de telefone, mudar de igreja, mudar de tudo, mas tem coisa que a gente tem que passar. Quem me entende, diga amém. Quem me entende, dá uma glória. Já te contei que eu fugi e Jesus me achou lá do outro lado do país? Pois é. Depois você lê meu livro, quem não comprou ainda, está na promoção. Aí, de repente, Simão Sirineu está entrando todo feliz. Eu imagino ele cantando aquele louvor: pela estrada fora eu vou, com linho branco fino, mó top, sapato da Louis Vuitton, um Rolex. De repente ele escuta um barulho, uma caravana, gente para tudo quanto é lado, xingando e gritando um condenado. Então Simão Sirineu olha aquela situação e diz: meu Deus, me livra, o condenado está vindo aí. Esse povo não pode nem encostar na minha roupa, porque se tocar na minha roupa vai me sujar. Eu não entro no templo, eu viajei 1000 quilômetros para ter o sangue do cordeiro aqui em mim, e vai destruir minha família. Quem me ouve, diga amém. De repente, meu Deus, eu imagino o desespero do homem. Ele encosta na parede e pensa: eu vou esperar esse povo passar, vou fechar o olho, ninguém nem vai me ver. Talvez ele até espiritualizou, né? Que a gente espiritualiza às vezes, né? Certo, ele até orou: Senhor, levanta alguém para ajudar esse homem. De repente, está todo mundo passando, Jesus cai. Adivinha onde? Na frente dele. Sabe aquela situação que você não esperava que aconteceu com você? Sabe aquele momento que você não imaginava e você começa a viver? Deus está fazendo algo. Levante as suas mãos onde você está, porque eu vejo Deus fazendo algo nessa travessia. Eu vejo Deus fazendo algo nesse caminho, e Ele está mexendo com a estrutura da El Elyon por esses dias. Simão Sirineu cai na frente dele. Um soldado romano vai olhar para ele e vai dizer: ei, você aí. Ele vai olhar para trás, vai olhar para o outro lado, não tem ninguém. Aí o soldado romano olha para ele e diz: é você mesmo, ajuda o condenado a pegar a cruz. Talvez ele até fez assim: Deus me livre. Não, ajuda o condenado a pegar a cruz. E pegou na espada e disse: você não vai ajudar? Então Simão Sirineu, com aquela roupa toda branca, que não podia sujar, abaixa, pega Jesus, e Jesus coloca a mão no ombro dele, enchendo a roupa dele de sangue. Ele ajuda a Jesus a levantar,
e ajuda Jesus a carregar a cruz até o próximo lugar. 50 passos da onde Jesus caiu com Simão Cirineu, que Simão Cirineu ajudou ele, até o próximo lugar, conta exatamente 50 dias depois da crucificação. Deus vai dar o maior presente para todo o povo. 50 dias depois da crucificação acontece o Pentecoste de Atos capítulo 2. 50 passos, imagina 1, 2, 3, e ele triste, mas ele começa a observar Jesus, que eu acho que é o que a gente tem que fazer quando está passando por um momento que a gente não imagina: sentar e observar. O que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? Por que eu estou indo? 50 passos ele olha e repara que Jesus não responde às acusações. 50 passos ele olha e vê que tem sangue jogado para tudo quanto é lado. E tem um detalhe: pessoas ao redor, isso os historiadores falam profeticamente, é muito forte. Pessoas que estavam participando do evento, pessoas que tinham feridas expostas, pessoas que eram doentes, que estavam ali xingando e gritando com Jesus, quando pisavam no sangue de Jesus, eram curadas. Simão Cirineu está vendo todo esse filme acontecer: Jesus que não responde, pessoas sendo curadas, e até que ele chega no final do trajeto, Jesus se recompõe, está iniciando o sábado. Quando ele chega no final do trajeto, Simão Cirineu vai olhar e vai ver que o sol se foi, vai ver que acabou o sacrifício do cordeiro, vai ver que o condenado atrapalhou ele de participar do culto, que agora ele não vai ver o sacrifício do cordeiro, ele não vai voltar com a roupa com o sangue do cordeiro para casa, mas mal sabia ele que o verdadeiro cordeiro estava ao lado dele. Eu quero que você essa noite comece a observar que talvez você não está vendo Jesus, mas Ele está dentro da situação, Ele está do seu lado, e é Ele que está te ajudando a continuar a vencer. Levante as suas mãos para adorar a Jesus por alguns segundos. Levante as suas mãos e diga: obrigado, Jesus, obrigado, porque no meio da tribulação o Senhor está comigo, no meio do problema o Senhor está comigo. Alguém pode aplaudir a Ele aí? Oh Jesus, Jesus vai ser crucificado fora de Jerusalém. Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, dá um glória a Deus aí. Jesus vai ser crucificado fora de Jerusalém, no monte chamado Gólgota, lugar da caveira. O monte tinha um formato de uma caveira, um lugar bem diabólico. Jesus está subindo esse monte. Quando chega um determinado momento, os soldados romanos param a multidão e diz: daqui para frente vocês não podem subir para assistir a crucificação, somente as 3 pessoas mais próximas do condenado. Então eles iriam até o crucificado e diziam para ele: quem você quer que sobe a montanha para assistir a crucificação? Jesus cita 3 nomes: Maria, a mãe, Maria de Magdala e João. João é o discípulo que não abandona. João é o discípulo, o único discípulo que está aos pés da cruz ouvindo a voz do Mestre. Mateus, Marcos e Lucas escrevem da crucificação a partir do que João escreveu, porque o único que assistiu a crucificação foi João. O soldado romano chega e diz para Maria de Magdala e João: ei, eu quero chamar aqui João, Maria de Magdala e Maria, mãe de Jesus, podem subir para assistir a crucificação.
Então João e as Marias sobem para assistir a crucificação, e Jesus chega até o alto da montanha do Gólgota. Você consegue imaginar o clima desse dia? Você consegue sentir a pressão desse lugar? Quando ele sobe até lá, os soldados romanos estão endemoniados. Os soldados romanos sentem prazer com a desgraça alheia. Todo mundo que sente prazer com a desgraça alheia, todo mundo que fica feliz com a destruição do outro, está inteiramente endemoniado. Os soldados romanos começam a olhar toda aquela situação, e eles gostam de zombar, de rir. Alguém pega as vestes de Jesus, despedaça, lançam sorte, fazem festa, porque o inferno achou que estava vencendo naquele momento. E é assim na sua vida também. O diabo, o seu inimigo, ele faz alguns planejamentos contra a sua vida. Ele monta algumas estratégias contra você. Ele coloca pessoas para te ferir, pessoas para te crucificar, pessoas até para te matar. Mas de repente, você acorda pela manhã, se veste, se arruma, se prepara e diz: eu estou mal, mas eu estou indo para o templo adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Toda vez que você entra por essas portas, o diabo fica indignado e diz: eu estou investindo tanto contra a vida dele, ele está aqui de novo. Eu estou fazendo tanto contra ele e ele está aqui de novo, nessa igreja, com esse povo. Sabe por que você está aqui de novo? Levante a sua mão que eu vou liberar a palavra. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é Jesus que está aqui hoje. Sim, sim, aplaude a ele aí, meu irmão. Bacachora mandarabai. Jesus recebe pregos nas mãos, prego nos pés, todo aquele processo, e a cruz é fincada no lugar devido. Dos dois lados existem dois condenados que mereciam morrer de verdade, mas no meio está aquele que veio para trazer a vida. Jesus está com os braços abertos, e a morte não tinha nem poder de tirar a vida dele. A Bíblia vai dizer que vai chegando a hora nona para Israel, 3 da tarde para nós, e o ambiente começa a escurecer, o ambiente começa a ficar pesado. Jesus começa a orar, e ainda em morte, salva uma vida ainda. Jesus faz uma oração numa língua antiga, da época de Moisés, chamada aramaico. Jesus ora o que o salmista Davi já tinha orado: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Os que estão ao redor dele não conhecem a língua, pensam que ele está chamando por Elias. Alguém pensa que Elias está vindo. Quando de repente o Senhor olha para os céus e diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Jesus morre. Quando Jesus morre, o ambiente escureceu, trevas começaram a cobrir Jerusalém. Os soldados começam a entrar em desespero. Um olha para o outro e começa a dizer: nós matamos o Filho de Deus. O desespero toma conta do ambiente, o desespero toma conta das pessoas. Imagina os discípulos que caminharam com ele durante 3 anos e meio, que acordavam e tomavam café com ele.
que andavam com ele dia e noite, agora estão olhando para ele. Ele está numa cruz e ele não respira. Os soldados descem Jesus da cruz. Maria envolve Jesus num linho fino que ela preparou para aquele dia. Um senador da época se aproxima e pede que Jesus seja colocado no seu túmulo que ele tinha. Os soldados romanos permitem, então Jesus é levado até o túmulo desse discípulo. Jesus é colocado lá, e os túmulos eram guardados por uma pedra que pesava toneladas, e era impossível que alguém rompesse aquela pedra. Três dias depois, Mateus capítulo 28, versículo 1, vai dizer que Maria e Maria Madalena foram ver o túmulo. Elas carregavam consigo perfume, mirra e óleo. A missão era embalsamar o corpo de Jesus. Quando elas vão chegar no túmulo, elas vão se assustar, porque a pedra estava removida e Jesus não estava lá dentro. Quando elas vão se assustar e vão pensar: alguém roubou o corpo do mestre, um anjo se apresenta. Mateus diz que o seu aspecto era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. Ele vai olhar para as mulheres e vai dizer: não tenham medo. E essa é a minha palavra para o seu coração hoje. Não tenham medo. Eu sei que vocês procuram por Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo hoje. Eu não sei qual é o nível da aflição que você está vivendo hoje. Mas a palavra que o anjo libera para o coração das mulheres é a palavra que Deus libera para você hoje. Não tenha medo. Alguém recebe uma palavra profética? Levante as suas mãos. Ei, Elion, hoje o Pai está dizendo: não tenha medo, eu sou contigo, eu te guardo, eu te livro, eu te guardo na saída, eu te guardo na entrada. Ainda que tentem contra a sua vida, ainda que façam uma crucificação com você, eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Jesus morreu na cruz por você. Sabe o que me faz continuar aqui todo sábado, todo domingo? Sabe o que me faz estar caminhando com o Senhor os meus 28 anos de vida? Sabe o que me faz renunciar às minhas vontades, os meus sonhos, os meus desejos? Sabe o que me faz continuar com aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos? É lembrar todos os dias do que Jesus fez por mim. É todos os dias eu lembrar que Ele tudo suportou, que Ele tudo passou, que Ele tudo viveu, e Ele cumpriu a sua missão com êxito. Diversas vezes Jesus olhava para os seus discípulos e dizia: não tenham medo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Os apóstolos vão escrever, principalmente João, e vai dizer: o que é que vence o medo?
O amor verdadeiro lança fora todo medo. E o amor verdadeiro foi depositado sobre a sua vida. O amor tem um nome, se chama Jesus. Ele se entregou por amor de nós. Ele deixou todo orgulho, todo passado, toda soberba e diz: eu vou cumprir com aquilo que o Pai tem na minha vida. Deus tem grandes coisas para a sua vida por esses dias, amém? Você está preparado para viver um novo tempo? Você está preparado para viver uma nova história? Então levante as duas mãos aí onde você está agora, feche os seus olhos, e a palavra profética, ela é liberada. Você vai viver os melhores dias, você vai viver o melhor tempo, após esse processo de crucificação. Os próximos 50 dias, serão dias de avivamento, serão dias de Pentecoste, serão dias do derramamento do Espírito de Deus. Se alguém acredita nisso, reage, pelo amor de Deus. Dá um salto dessa cadeira, dá um grito de vitória. Reage, 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 reage. Fique em pé toda a igreja, por favor, fique em pé. Lebacachora mandanabai. 50 dias depois da crucificação,